Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje, começando um texto novo, agora na carta de Tiago, capítulo 1. E eu convido o JP a ler, por favor, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Legal. Então, aqui já começa uma coisa bastante interessante, que ele fala assim, Tiago, servo de Deus. Lá no grego, no original, está novamente a palavra doulos, né? E a palavra doulos é escravo. E é muito interessante porque Tiago, ele é meio-irmão de Jesus, né? Ele é também um filho de Maria e José, né? Mas no início dessa carta, ele humildemente ele se coloca assim: sou servo do Senhor de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não nem se atreve ou talvez não ouse, né, dizer sou irmão do Senhor, né? Ele se coloca exatamente como servo. E antes da gente começar propriamente a carta de Tiago, eu gostaria de fazer um panorama mais sobre quem é Tiago, né? Que está escrevendo essa carta. E ele está endereçando a carta, só para a gente aproveitar o primeiro versículo, ele está endereçando essa carta às 12 tribos na dispersão. Ou seja, quem são aqueles que precisaram se dispersar? São os cristãos judeus, né? Os novos cristãos judeus que se converteram, né? Os judeus que se converteram ao cristianismo precisaram fugir da perseguição que começou a haver em Jerusalém imediatamente após o apedrejamento de Estevão, né? Como nós vimos lá no livro de Atos. Então, essa carta é endereçada para cristãos e eles estão espalhados por diversas regiões. E, nesse sentido, ela também serve para nós, gentios, que estamos espalhados ao redor do mundo. Nós vamos ver que o tipo de texto e de ensino que essa carta traz, ela equivale ao livro de Provérbios no Novo Testamento. E ela contém palavras de sabedoria, como basicamente lá o livro de Provérbios, mas ela também traz algumas palavras duras, algumas advertências pesadas, né? E palavras realmente de consolo, de incentivo, né? Muita coisa parecida com o jeito de Jesus falar, né? Principalmente quando ele fala assim, bem-aventurados, né? Então, nós vamos achar esse tipo de expressão nessa carta. E, eventualmente, palavras duras mesmo, né? Palavras que confrontam a nossa posição como cristãos. Tá bem? Bom, então, vamos lá. Eu vou pedir para o Fábio abrir a Bíblia lá em Mateus 13, 55 ao 58. Não é este o filho do carpinteiro? Não chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha só, é curioso que os próprios irmãos de Jesus, né, eles não compreendiam o ministério de Jesus, não o viam como Senhor e Salvador. Achavam que ele era um tanto estranho, né? E Tiago realmente só foi se converter quando Jesus ressuscitou, né? Eu vou pedir para o Mas no caso da messianidade de Jesus, por diversas vezes no Novo Testamento, ele adverte que não deveria ser revelado, né? Que ele era o Messias, né? Sim. O pessoal pedia para que
até porque é um princípio rabínico que o Messias deveria guardar silêncio até na hora que fosse anunciado, né, pelo chefe dos sacerdotes. No caso, então, como os irmãos dele poderiam suspeitar de que ele fosse o Messias, né? Não faz muito sentido. Ele não queria ser rotulado como o Messias. Ele queria que as pessoas descobrissem que ele era o Messias, né? Fica muito claro lá na mulher samaritana, né, quando Jesus fala com ela, né? Ela descobre, nossa, é o Messias, né? E era isso que ele queria. Ele não queria ser seguido pelos milagres ou ser empossado como rei dos judeus, que, aliás, foi a sentença de morte lá na cruz, né? Jesus Cristo, rei dos judeus, mas que as pessoas enxergassem nele, através do Espírito Santo, que ele era o Messias. Rodrigo, vamos ler João, capítulo 7, de 3 a 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso. Tá? Então, assim, nem mesmo seus irmãos acreditavam, né, em Jesus. Eu vou pedir para a Aline abrir a Bíblia em Atos 12, 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Irmão de João. Então, veja bem, de que Tiago que nós vamos falar? Não é do Tiago apóstolo. Tá? O Tiago apóstolo, que era irmão de João, né, do apóstolo João que escreveu o Apocalipse, ele foi morto à espada pelo rei Herodes. Aline, tem mais 2 versículos. Leia, por favor, o versículo 17 do mesmo capítulo, 12 e 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Isso. Então, assim, Pedro, que também estava preso, né, quando ele milagrosamente foi solto, né, uma das recomendações que ele pediu, olha, avise Tiago, né? E o outro Tiago, como a gente acabou de ver ali no versículo 1 e 2, ele havia sido morto, né? Ele está falando agora com o Tiago, que é da família de Jesus. Também, leia ainda Atos 15 e 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Lembra que lá no Concílio de Jerusalém, é isso que nós estamos lendo no capítulo 15 de Atos, né? Houve o Concílio de Jerusalém para se decidir algumas atitudes para judeus e para gentios, né? E quem é que tomou a palavra? Tiago, né? Porque Tiago, ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Juntamente com Pedro, ele exercia a liderança na igreja de Jerusalém. Eu vou pedir agora para a Aleir ler 1 Coríntios 15, de 4 a 7. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ok. Tiago, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele faz questão de destacar a pessoa de Tiago, né? Então, Jesus apareceu lá no versículo 5, primeiro a Cefas, né? E aí, se você entender, ele aparece no versículo 7, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E depois dos apóstolos, né, como a gente viu lá no começo de Tiago, de Atos, depois de aparecer aos 12 apóstolos, é que ele apareceu aos 500. Né? Os versículos ali não estão numa ordem cronológica.
Então, ele apareceu primeiro a Cefas, depois a Tiago e aos irmãos, depois ele apareceu aos 12 discípulos e depois aos 500, aos mais de 500 testemunhas. Tá bem? Leia, por favor, Regina, Gálatas 1, 18 e 19. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ok. É nesse versículo de Gálatas que fica expresso que o Tiago, que a gente está vendo, é o irmão do Senhor, né? Aqui, Paulo, quando escreve para Gálatas, ele explica que realmente Tiago pertence à família de Jesus, né? Filho de Maria, com José. Esse é o velho problema da tradução, né, Renato? O cara chama Yaakov, né? Aí traduziram errado, né? Aí, por exemplo, tem 4 Tiagos na versão nossa, né? Então você fica meio, tipo, de qual Tiago tá falando? Mas você vai no grego, são nomes completamente diferentes um do outro. É bem curioso mesmo. No grego ele chama Yaakov, né? Jacobus, isso. É um nome... Yaakov vem de risonho, né? E realmente é um nome diferente, né? Mas traduzido para o português ele chama-se Tiago, né? Bom, agora eu vou pedir para o JP. Agora vamos voltar lá para Tiago, capítulo 1. E só para concluir esse panorama aí a respeito de Tiago, os historiadores, Joséfo é um deles, né? E Euclides também, se não me falha a memória, comentam que Tiago foi martirizado no ano 62, né? Depois de Cristo. Ele foi atirado lá de cima do pináculo do templo, da mesma forma como Jesus foi tentado lá no deserto, lembra? A tentação de Jesus levou até o alto do pináculo, atira-te daqui para baixo, né? Se tu és o Filho de Deus. Mas com Tiago não teve alternativa. Ele foi atirado lá de cima do pináculo, caiu e ainda vivo ele foi morto a pauladas, né? Então esse foi o martírio de Tiago, que era um dos líderes da igreja, e Pedro, que a gente sabe que era o outro líder, foi crucificado de ponta cabeça a pedido dele mesmo, né? Para não ser crucificado igual a Jesus, ele não se julgou digno, né? Então ele falou: olha, me crucifiquem de ponta cabeça. E aconteceu o martírio dos 2 líderes da igreja de Jerusalém. Bom, então vamos lá, JP, versículos 2 a 4 de Tiago 1. Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ok. Aqui na carta de Tiago, nós vamos encontrar 2 situações: provações e tentações. Nós vamos falar um pouquinho delas um pouquinho mais adiante, mas já fica aí uma interrogaçãozinha na nossa cabeça. Qual é a diferença entre provação e tentação? Tá? Deixa uma interrogaçãozinha aí. O que ele fala lá no versículos 2 a 4 é que nós deveríamos ter alegria ao sermos provados. Por quê? Porque através da provação nós saímos fortalecidos. Se nós perseveramos na provação, e é a intenção, né? Eu vou usar aqui uma expressão para exemplificar, né? Provação é a academia da fé. Essa daí eu tô assinando embaixo, viu? Pelo Renato de qualidade. Não copiei de ninguém, tá? A provação é a academia da fé. Quando você entra numa provação, você vai ter que fazer força, esforço, exercício,
né? E se você perseverar nessa aprovação, você vai sair de lá mais fortalecido que entrou. Essa é a razão por que Deus permite que nós sejamos provados. Lembra lá de Jesus? Jesus foi provado no deserto, né? Deus permitiu que ele fosse provado, né? É para que ele saísse de lá fortalecido no espírito. Nós não conseguimos entrar em provação se nós não estivermos no espírito, porque a força não está em nós, está no Senhor. E é através dele que a gente vence, né? Tá bom? Então, olha, quando ele fala no versículo 4, para que sejais perfeitos, essa palavra perfeito, ela aponta para maduro, tá? Para que nós sejamos maduros. Eu não sei se em outra versão vai falar nessa direção, tá? Então, perfeitos no sentido de maduro. E íntegros no sentido de sem condenação. Que nós sejamos maduros e não sejamos condenáveis em nada. Essa é a afirmação, é o motivo das provações. Tá bem? Fábio, por favor, versículos 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Legal. Então, o que a gente precisa entender também, que esses versículos de 5 a 8, eles não estão desvinculados dos versículos 2 a 4, porque é somente através da sabedoria de Deus que a gente entende o motivo da provação, né? A gente costuma usar esse versículo de sabedoria desvinculado, né? Também funciona, também não deixa de ser uma verdade, né? Quando é Deus que nos dá a sabedoria, Deus é a fonte de toda a sabedoria, né? Mas aqui nessa carta de Tiago, ele tá dando a continuidade do que ele começou a falar, porque se você não consegue entender que a provação Deus permite para que você se fortaleça, então peça sabedoria ao Senhor, porque você precisa entender isso, porque você vai atravessar provações, e ele vai permitir essas provações exatamente para que a gente se fortaleça. É nesse sentido que Paulo, se não me engano é Coríntios, que ele fala assim, olha, vocês já deveriam ser adultos na fé, mas eu sou obrigado a falar com vocês com leitinho, né, porque vocês ainda são crianças, decorrido tanto tempo da fé de vocês, vocês não cresceram, né? Vocês ainda são como crianças, e eu sou obrigado a dar para vocês o leitinho espiritual, né? Por quê? Porque é natural que a gente deva crescer espiritualmente. Essa é a linha natural de desenvolvimento. Nós devemos crescer espiritualmente. E como é que a gente cresce? Através da palavra e através de provações. São aqueles exercícios, né, da academia. Você vai lá e levanta ferro e faz força e faz tudo segundo a regra, né? Não posso pegar o peso de qualquer jeito, eu tenho que fazer corretamente, e fazendo segundo a vontade de Deus, você vai obter sucesso. Tá bem? E ele fala, vê lá no versículo 6 a 8, ele fala assim, olha, só que se você pedir, você tem que pedir com fé. Porque se você pedir não acreditando que ele vai te socorrer na provação, né, você vai cair. Não vai adiantar. Renata, é importante também fazer uma diferença entre esse versículo e aquilo que o pessoal acredita como teologia da prosperidade, né? Porque muitos pensam, usando esse versículo erroneamente, que Deus fica na condição de abençoar o crente
ou que a pessoa só é crente se Deus abençoa a vida dela. Então, precisa fazer esse parêntese também. E tudo vai certo, né? Sim, Se sim, tudo sim. dá certo, né? Realmente, a teologia da prosperidade faz essas alegações. Se alguma coisa não vai bem na sua vida, é porque é você que está em pecado, né? E não é necessariamente assim. Quando a gente caminha na carreira da fé, nós somos como criança, a gente cai, levanta, às vezes se machuca, levanta de novo, vai dar um passinho, vai dar 2 passinhos, até a hora que a gente consegue aprender a andar, né? E continua crescendo. E, eventualmente, ainda quando grande, a gente tropeça, né? E cai, né? Então, a gente tem que perseverar, não permanecer caído, mas continuar. E aí ele fala lá no versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra dobre já é uma daqueles puxões de orelha, né, que eu falei no início que Tiago vai escrever na carta, né? Dobre é fingido, hipócrita, né? Então é aquele que só pede a Deus de boca, mas no coração dele ele está crendo na sua própria força. Ele fala assim, olha, Deus me ajuda, mas se o senhor não me ajudar, eu dou conta, né? Esse que acha que dou conta, provavelmente vai quebrar a cara, porque é somente pelo Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Vamos lá, então, agora, Rodrigo, os versículos de 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a sua formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Legal. Aqui, Tiago faz um paralelismo, né? Como é comum lá no livro de Provérbios. Ele fala do pobre e do rico. O pobre deve se gloriar na sua condição de humilde. Em que sentido? Porque se ele foi alcançado pela salvação em Cristo, tudo aquilo que é oferecido a Cristo como vencedor é também herança dos demais filhos. Então, nós somos multimilionários em Cristo Jesus, né? Tudo aquilo que é reservado para Cristo é extensivo a nós também. Agora, no versículo 10, ele fala dos ricos. Aí existem 2 interpretações. Se ele está falando para os ricos endinheirados, né? Aqueles que são ricos de posses, de dinheiro, então ele está falando no sentido irônico, porque ele fala assim, para os ricos, né? Cuidado, porque você é rico, por mais dinheiro que tenha, você vai crescer, vai florescer e vai murchar como a erva, e vai morrer como a erva seca, né? Mas se ele está falando como ricos no sentido assim de que eles entenderam que a riqueza deles não está nessa terra, mas está no céu, então é um bom conselho. Ricos, lembrem-se de que a riqueza de vocês não é essa da terra, mas do céu. E que com a riqueza que vocês têm, vocês podem ganhar mais tesouros ainda lá em cima, que foi o que Jesus falou para o jovem rico. Vai, vende tudo que você tem, ajuda os pobres, distribui aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Então, o tesouro que os ricos têm aqui na terra podem ajudá-los a ter ainda mais tesouros do céu. Mas se ele não tiver a salvação, tudo que ele tem aqui na terra não vai fazer o menor sentido quando ele for chamado à presença de Deus, né? É nesse sentido. Agora eu vou pedir a Aline abrir lá em Provérbios, capítulo 30, de 7 a 9. 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira,
Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Isso. Olha só, esse Provérbios é de Agur, filho de Jaque, lá de Massá, né, onde houve aquela rebelião. Mas olha só que interessante, ele pede para Deus, não me faça rico, nem me faça pobre. Me dê apenas o suficiente para eu comer. Porque eu não quero me tornar ladrão devido à fome, né? E também não quero me tornar arrogante por causa do dinheiro. Eu não quero perder a fé que eu deposito no Senhor por causa do dinheiro, da riqueza, né? E essa é bastante interessante. É exatamente nesse mesmo sentido que Tiago fala nos versículos de 9 a 11. Por isso que existe um paralelo muito grande entre a carta de Tiago e o livro de Provérbios, né? Não me dê nem muito, nem pouco. Senhor, me dê apenas o suficiente para que eu possa viver dignamente, né? Agora é a Leir, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que eu amo. Ok. Leia também a Leir, Apocalipse 2,10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ô, glória! Olha só, esse versículo que a gente fala sempre, né? Diz assim, para ser dispostos à prova, ou seja, provação. Vocês vão passar por provação permitida por Deus. Para ser desprovados por 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a mesma promessa que está sendo relembrada aqui em Tiago 1,12. Que Deus permite provação. Agora, nos versículos, eu vou pedir para a Regina, volta lá em Tiago, leia, por favor, Tiago 1, 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Então, agora nós chegamos no ponto da carta em que ele fala assim, qual a diferença entre provação e tentação? Né? Olha só, uma coisa bastante interessante. No grego, a palavra provação e tentação é a mesma palavra, né? Exatamente. Muda um radicalzinho no final, mas é a mesma palavra. Agora, qual é a diferença? A diferença é que provação é algo que vem externo a você. Vem de fora para dentro. É uma provação. E tentação é de dentro para fora. É o inverso. A tentação usa a sua própria cobiça. A tentação usa aquilo que te atrai, aquilo que é agradável aos olhos e agradável ao corpo, né? A nossa carne, e isso é usado como isca. Lembra lá do pecado de Adão e Eva? O fruto que era proibido era agradável aos olhos, né? E foi assim que a serpente seduziu Eva, né? E Eva comeu e deu ao seu marido. E ele, consciente, comeu também, né? Então, a culpa não é só dela, é dele também, né? Foi usado o primeiro pecado que a Igreja Católica apelida ou chama de pecado original, né? Por ter sido o primeiro, é exatamente o pecado da cobiça.
né? É esse pecado aqui que Tiago está falando. Porque veja lá o versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Eu posso usar no anzol alguma coisa que não seja agradável ao peixe? Vamos dizer que eu coloque no anzol, eu pendure um prego e jogo lá na água. Vocês acham que eu vou pegar algum peixe? Não vou. Porque eu tenho que colocar no anzol alguma coisa que atraia a atenção do peixe, principalmente para a comida, né? Que é o que vai pegar ele pela boca, né? Então, eu vou colocar lá uma minhoquinha, vou colocar um camarãozinho, vou colocar uma massinha lá que é pronta para pescaria, que tem até cheiro, né? E atrai o peixe. Então, assim, uma coisa muito importante, o diabo não traz na bandeja um escorpião. O que ele traz na bandeja é alguma coisa agradável aos olhos, ao corpo, aos ouvidos, né? Então, é sempre alguma coisa sutil e agradável. Ele não traz um escorpião, ele não traz uma aranha, ele não traz uma serpente, ele traz algo que parece agradável, mas as consequências depois são danosas, né? Eu vou pedir agora para o JP, leia também com relação a esses mesmos versículos, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Bastava um pecado para que nós fôssemos condenados ao inferno. Mas, na falta de um, nós temos muitos, né? E Cristo nos purifica de todo o pecado, quando a gente confessa e faz uma conversão, né? Que é a conversão da nossa vida, uma mudança de caminho. JP, leia também 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse versículo é precioso. Esse é daqueles que a gente tem que pôr na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, na cabeceira da cama, né? Deus não permite que a gente seja tentado acima das nossas forças. Pelo contrário, né? Ele é fiel, né? E ele sempre abre uma porta de escape. Essa porta de escape, eu costumo dizer que nem sempre ela é muito ampla. Às vezes ela é pequenininha e às vezes ela é baixinha. E a gente tem que se rastejar para sair da tentação. Mas ela existe, sempre existe, sempre existe. Lembre-se disso, cada um de nós, eu estou falando para mim também. Na sua próxima tentação, lembre-se que tem uma porta de escape. Procure rapidamente essa porta e saia por ela, porque Deus é fiel e Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Ou seja, dentro desse versículo está implícito que cada um de nós pode sofrer tentações diferentes, em diferentes graus, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a intensidade da tentação é mais forte, né? Quanto mais eu me aproximo. Então, a tentação de Jesus foi no nível de Jesus. A minha tentação é no meu nível. A tentação do JP, do Fábio, da Aline, do Rodrigo, da Leir, da Regina, cada um de nós é tentado em níveis diferentes, de acordo com o nosso crescimento. Porque Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Tá bem? É precioso esse versículo, viu? 1 Coríntios 10, 13. Bom, agora eu vou pedir para o Fábio, voltamos lá em Tiago, versículos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Legal, obrigado. Então, ó, no versículo 16, ele tá fazendo já a transição, né? Ele fala, não vos enganeis, meus amados irmãos, né? E ele é bastante carinhoso, né? Ele chama amados irmãos. Não se engane, se você perseverar, você sairá fortalecido. Mas, se você não perseverar, você vai sair pior do que entrou. Não se engane. Ou você está sendo seguro pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ou você vai cair. Então, não pense que nós temos força para vencermos a tentação. Fala, não, eu vou só um pouquinho. Né? Eu vou só um pouquinho, é o gancho do anzol. A hora que você morde, ele puxa. E a hora que puxou, já não tem mais jeito. Né? Vamos lá. Um comentário, né, que lá do versículo 15, aliás, que passou, eu vou voltar em tempo ainda. No versículo 15, ele diz que a cobiça concebe, né? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ele faz a mesma alegoria da gestação, né? Uma vez que a mulher engravida, não tem mais o que fazer. Ela não tem mais controle. O bebezinho vai crescendo, 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 até chegar o momento em que ele precisa sair. E ele nasce. Né? É exatamente a mesma ideia do pecado, que também é uma ideia daquele ovo, né? Que ele é um ovo, vamos dizer, galado, né? Então, a partir do momento em que ele começa a ser chocado, né? A ave ou a galinha ou qualquer outra ave vai chocar o ovo, ele naturalmente vai se desenvolver e vai nascer. Né? É essa mesma a comparação que ele faz com a concupiscência. Eu vejo alguma coisa que me agrada, mas eu guardo aquilo no meu coração. E Davi Batseba explica bem essa realidade, né? Oi? Davi Batseba explica bem essa realidade, né? É um ótimo exemplo. Ele viu, agradou aos olhos, e aí só que o Davi já não esperou muito tempo chocar o ovo, né? Ele já vai lá e traz essa mulher, né? Mas às vezes a gente guarda na nossa mente, no nosso coração, alguma coisa que foi atraente, foi seduzível, né? Ou sedutível, não sei, né? E no momento futuro, essa sedução, esse desejo acaba se transformando em pecado. E é nisso que eu falei, bastaria um pecado, já nos separaria do amor de Deus. Por isso que também Provérbios diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? É por isso que na Bíblia tem tantos ensinos daqueles que foram punidos, daqueles que erraram e foram punidos. É para temor. Né? E o princípio da sabedoria realmente é o temor ao Senhor. Voltando lá em Tiago 17 e 18, ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito ou presente perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o Pai das luzes. Quais são as luzes que a gente conhece? Sol, né? Mas o sol brilha só metade do dia. A lua, mas a lua também brilha em diferentes fases, de modos diferentes. Uma hora está cheia, outra hora está crescendo, outra hora está minguando, né? E estrelas, e as estrelas piscam, né? E só são vistas à noite. A única luz realmente permanente é o Senhor. Ele é o Pai das luzes, foi ele que criou todas as fontes de luz, mas ele é luz espiritual. Né? Ele é a luz que ilumina o nosso caminho espiritual. E ele criou os grandes astros para iluminar
a terra, né? E marcar tempo, né, Fábio? Lá no primeiro capítulo de Gênesis, né? Marcar Sim, estações. a luz, no caso que você está falando, né? A palavra or, que também significa esplendor, também significa a resplandecência divina, né? No caso. Então, é isso mesmo que você está falando. Então, ele é o pai das luzes. E é ele que ilumina o nosso caminho. Por isso que lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. É somente nele que nós enxergamos o caminho que a gente tem que seguir, né? Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Lá, esse gerou é exatamente no sentido de conceber, de dar à luz, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade. É através da palavra que nós somos confrontados e convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, que aplica em nós a salvação do Senhor Jesus. Bom, agora eu vou pedir para o Fábio ler Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ok. Conselhos agora da prática, né? Sabeis, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para irar-se. Abra, por favor, também, Fábio, leia Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ok. Olha só, irar não é pecado. Tá certo? O próprio Senhor Jesus ficou muito irado quando ele chegou no templo e viu o pessoal, os cambistas, fazendo comércio dentro da igreja. Ele ficou muito bravo. Tombou as mesas, fez um chicote, expulsou todos eles de lá. Irar não é pecado. Agora, o que a Bíblia nos ensina, não deis lugar ao diabo. Vamos lá, então, Tiago 1,20. Agora é o Rodrigo. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ok. Abre também, Rodrigo, lá em Isaías 64:6. 646. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Olha só. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, as nossas melhores justiças diante de Deus, são como trapo de imundícia. Essa expressão trapo de imundícia é uma expressão forte, né? É algo que é jogado no lixo pelas mulheres pelo menos uma vez por mês, né? Depois que é usado o absorvente, né? É jogado fora. Essa expressão, né? Esse pano de imundícia é isso que ele está falando. E olha a comparação. As nossas melhores justiças diante de Deus são consideradas como trapo de imundícia, né? Então, somente a Deus cabe julgar. Somente a Deus. Ele é a nossa justiça. Agora, o fato de nós nos irarmos não é pecado, desde que a gente encaminhe ao Senhor o nosso pedido. Senhor, faça a justiça. Porque se nós formos fazer com as nossas próprias mãos, ou nós agirmos por impulso, querendo resolver o negócio do meu jeito, com certeza vai pecar e com certeza vai fazer pior do que estava. Porque somente o Senhor é que pode realizar a justiça. O que ele pede é que, enquanto depender de nós, nós façamos a justiça, pratiquemos a justiça. Mas o único que pode julgar, no sentido de justiça, julgamento, é somente ele. Até porque a luta é contra as potestades e principados, não é contra a carne, então não é contra o nosso semelhante.
Isso. Muitas vezes a gente cai nisso, Fábio. A gente acaba agredindo as pessoas, carne e osso, quando, na verdade, o que está por trás é principados e potestades, né? Nós somos irmãos, nós todos somos alvos da graça do Senhor Jesus. Mas, às vezes, a gente entra em choque com o outro irmão, né? Quando, na verdade, o que está por trás são principados e potestades, né? Então, vamos lá agora, então, Aline, versículo Tiago 21, né, 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Legal. No versículo 21, chama a atenção essa palavra acúmulo de maldade. Não deveria ser normal na nossa vida, mas o acúmulo de maldade é decorrente de raízes de amargura. É alguma coisa que não foi bem resolvida e vai se acumulando, né? E aí acaba... Ele fala assim, olha, se desfaça, despojo, né? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, coisas que estão sendo guardadas que não fazem bem, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, como sementes, no sentido de semente. A semente da palavra está no nosso coração. Cuide dela, regue, zele, para que essa palavra Renato, tem uma frase aqui que eu acho que vai exemplificar melhor. É uma frase que está aqui do Talmud e eu vou ler para você. Tá bom. Diz assim, amor ao próximo significa amar o completo perverso como se ama o completo justo. Então, é basicamente essa situação. Você ama o seu semelhante, você sabe que ele é uma pessoa que tem os mesmos defeitos que você, mas basicamente a tua luta é em favor de oração pelo teu irmão, e não contrário, ou querer resolver essa situação de uma outra maneira, né? Ok. Nesse mesmo sentido que Jesus fala assim, ame o seu inimigo, né? Difícil, né? Porque, muito, na verdade, você está amando aquele ser que é alvo do amor de Cristo. Cristo também morreu por ele, só que ele não foi alcançado ainda pela graça, né? E é isso que faz a diferença. Nós não somos diferentes uns dos outros. Aleir, versículo 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retire, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Legal. Até fazendo um link aqui com o versículo 22, que a gente acabou de ler, ele fala assim, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Dá para eu ser praticante da palavra se eu não for ouvinte? Não, né? Para eu ser praticante, primeiro eu preciso ouvir, né? Para depois praticar. Agora, o inverso. Dá para eu ser ouvinte, mas não praticante? Aí dá. É isso que ele está falando, né? Nós, não somente ouvinte, pode até grifar essa frase aí, não somente ouvinte, porque é possível que a gente ouça, mas não pratique. Mas é impossível você praticar uma coisa que você não ouviu ou não aprendeu, né? Então, nós precisamos, sim, sermos ouvintes, mas não ficarmos apenas ouvintes. A gente tem que pôr em prática aquilo ao qual fomos chamados. E aí ele faz uma analogia com o espelho, né? Naquele tempo, os espelhos ou eram de metal polido, ou era possível você se ver numa bacia com água, né?
também era usado como uma forma de espelho. Mas era um espelho ainda bem precário, perto do que nós temos hoje, né? Uma formulação à base de prata que produz espelhos de alta qualidade, né? E aí ele fala que se você for desse jeito, você olha no espelho e você só tem uma imagem rápida de você, né? Você corre o risco, porque, na verdade, a Bíblia é o nosso espelho. A palavra é o nosso espelho, é nela que a gente se enxerga. É nela que, quando eu vou para a palavra, ela me mostra o estado em que eu estou. Ela me confronta. Ela faz eu me enxergar por dentro, e não apenas na aparência. Eu posso até ter uma boa aparência, mas por dentro eu ser um sepulcro caiado, como Jesus chamou alguns fariseus, né? E a Bíblia é que nos mostra por dentro e por fora como é que eu estou. No versículo 25 tem uma expressão interessante que ele fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. É um paradoxo, porque lei da liberdade, liberdade é uma expressão que, principalmente em português, é alguma coisa assim, sem lei. Eu estou livre, né? Eu não tenho que obedecer a nada, eu estou completamente livre. E ele chama de lei da liberdade, né? É exatamente aquele parâmetro, né? É como se fosse um corredor. A lei da liberdade é um corredor em que eu tenho o mínimo e o máximo, né? Eu estando dentro desse intervalo entre o mínimo e o máximo, eu tenho liberdade de caminhar. É a mesma expressão que ele usa para os atletas. Os atletas têm que correr dentro das regras. E dentro da regra, se ele correr dentro das regras, ele vai conseguir completar a prova e vai receber o troféu, né? Quando ele fala de coroa, né? Essa coroa era uma coroa geralmente de louro, né? Daquela planta, louro, né? O verde louro, que fazia uma coroa e colocava na cabeça dos ganhadores, ou do ganhador, né? Desde que ele houvesse corrido segundo as regras. Desde que ele não houvesse feito trapaça, não tivesse feito nada que prejudicasse a vitória dele. Né? Renato, no grego dá um outro sentido para isso daí. Porque falar. assim, ó, a palavra eleuterias, que significa libertado da escravidão. Tá, quando Tiago está falando aqui, libertado da lei mosaica. Então, no caso, a lei é a escravidão, no qual nós somos livres. Basicamente, então, aqui ele está falando que nós somos salvos mediante a graça, né? E não Isso, mediante a lei. Porque né? Jesus é que cumpriu essa lei mosaica. Não, é que eu falo porque assim, o grego tem muito isso, ele coloca o significado na frente e atrás ele coloca a preposição, enfim, essas coisas. Legal. Então, assim, por isso. Porque aí, em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Em Cristo. Né? Porque na lei mosaica, não haveria condições de nós nos salvarmos. Mas em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Porque ele é a lei perfeita. Né? Veja lá em Romanos 8:2. Pode ser você mesmo, Fábio. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso. Essa daí, a lei do pecado e da morte é a lei mosaica. Né? Provavelmente essa comunidade também acreditava que a lei ainda poderia beneficiá-los de alguma maneira. Né? E nós não estamos mais presos à lei para a salvação, né? Porque a lei do Espírito da vida, e Espírito aqui com letra maiúscula, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Vamos lá, então, agora, para a gente terminar. Agora, 26 e 27. Regina. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua,
antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Legal. O que ele está falando aqui, que a língua ela é um dos principais sintomas da nossa conversão, né? Quando nós nos convertemos, a nossa língua muda, porque a língua fala do que está cheio o coração. A carta de Tiago vai tratar esse assunto especificamente no capítulo 3. Não percam os próximos capítulos, tá? Então, no capítulo 3, ele vai tratar especificamente da língua, né? Mas ele fala que a religião pura é realmente servir. Através do Evangelho, nós praticarmos o amor ao próximo, né? E ele fala assim, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu acho que eu pulei a leitura da Leir. A Leir, Mateus 25, 34 a 36, para a gente fechar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Ok. Essa daqui é uma das palavras do Senhor Jesus falando lá do grande julgamento, né? O que você fez com o amor que eu te dei, né? O amor com que ele nos salvou. Ele fala assim, olha, eu tive fome, aí vocês me deram de comer, tive sede, deram de beber, era forasteiro, me hospedaram, eu estava nu, você me deu roupa, eu estava enfermo e você me visitou, eu estava preso e fostes ver-me. O Evangelho de Cristo é prático, ele nos leva à prática. Não é um evangelho de prateleira. Nós não fomos salvos por Jesus para sermos um troféu lá que ele põe lá na prateleira. Nós somos chamados para amar, assim como nós fomos amados. É nesse sentido que ele coloca, um amor prático, né? Um outro exemplo de amor prático é o amor de mãe e filho. Legalmente, a mãe ela tem obrigação legal de cuidar dos filhos. Tanto é que ela pode ser presa se ela abandonar filhos menores, né? Ela pode ser autuada legalmente. Mas a mãe cuida do filho por amor. Pelo menos, vamos dizer, 95% das mães cuidam do filho por amor e não porque ela é obrigada por lei, né? Nesse mesmo sentido que nós praticamos as obras do amor, porque nós amamos como Cristo nos amou, e não necessariamente porque Ele nos manda fazermos. Nós amamos porque nós fomos amados, porque Ele nos amou primeiro, né? E a carta de Tiago vai trabalhar esse assunto, que nós precisamos expressar o amor com que Cristo nos amou, né? Então, hoje a nossa aula termina por aqui. Se Deus permitir, no nosso próximo encontro, a gente estuda, então, Tiago, capítulo 2.